Olá, um muito bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos de volta para a meditação na palavra do nosso Deus. Estamos meditando no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Hoje é o último capítulo, capítulo 16. Foram 16 oportunidades que tivemos de meditar em cada capítulo. Eu convido você aí nas mídias sociais, seja ela qual for. Estamos aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá? Você é convidado a rever aí todas essas mensagens de cada capítulo do livro de Marcos, que nos ajuda a compreendermos um pouco dessas verdades. Mas vamos para a nossa meditação então, meditando no último capítulo do Evangelho de Marcos, que encerra, culminando com a ressurreição de Jesus. Esse capítulo ele é crucial para a teologia cristã, pois a ressurreição é o ponto central da fé, representando a vitória sobre o pecado e a morte. A narrativa em Marcos 16 é distintiva e especificamente devido à sua conclusão abrupta e à ênfase na missão dos discípulos. Essa sessão ela vai ressaltar não apenas o evento da ressurreição, mas também as implicações dessa vitória para aqueles que seguem a Cristo. Vamos ao texto. Os versículos 1 a 8 do capítulo 16 fala sobre a ressurreição e a descoberta do túmulo vazio. O capítulo começa com as mulheres visitando o túmulo de Jesus no amanhecer do primeiro dia da semana, trazendo especiarias para ungir o corpo. Ao chegarem, encontraram a pedra removida e um jovem vestido de branco que proclama a ressurreição de Jesus. Esse relato enfatiza o papel das mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição, desafiando normas culturais da época que marginalizavam as mulheres. A experiência das mulheres diante do sepulcro vazio é um poderoso testemunho da realidade da ressurreição. A mensagem do jovem anjo de que Jesus ressuscitou é uma afirmação central da fé cristã, indicando que a morte foi vencida. O versículo 8 fala sobre o medo das mulheres. As mulheres, após ouvirem a mensagem, saem apressadas e com medo, e não dizem nada a ninguém. Esta resposta pode parecer contraditória, mas reflete a gravidade do que experienciaram. O medo é uma reação natural diante do sobrenatural e do impacto da ressurreição. Este sentimento pode ser interpretado como um chamado à reflexão sobre a magnitude do evento. A guarda discreta das mulheres pode ser vista como uma preparação para um testemunho mais amplo que acontece posteriormente. Os versículos 9 a 11 fala que Jesus aparece a Maria Madalena. Jesus aparece primeiro a Maria Madalena e ela, ao vê-lo ressuscitado, vai anunciar aos discípulos que permanecem descrentes. A escolha de Jesus de se revelar primeiro a Maria Madalena sublinha a inclusão dos marginalizados no plano de Deus. A reação dos discípulos destaca a luta com a incredulidade, que é uma condição humana comum ante eventos extraordinários. Os versículos 12 a 13 diz sobre a aparição a dois discípulos. Jesus aparece a dois discípulos que estão em caminho para uma aldeia e, embora eles também o reconheçam, não são acreditados quando relatam a experiência. O relato reafirma o tema da incredulidade, que permeia as reações dos primeiros seguidores de Cristo. A hesitação em acreditar no testemunho dos outros serve como um lembrete da resistência humana à verdade e à revelação divina. Os versículos 14 e 18 o comissionamento dos discípulos. Jesus reprova os discípulos por sua falta de fé e os comissiona a pregar o evangelho a toda criatura. Ele lhes dá sinais que acompanharão aqueles que creem. A ressurreição não é apenas um evento isolado, mas um chamado a uma ação missionária.
Este comissionamento é fundamental, pois define a missão da igreja até a volta de Cristo. Os sinais que acompanharão os crentes refletem a confirmação divina da mensagem do Evangelho, reforçando a autoridade de Jesus. E por último, Marcos 16, 19 a 20, fala sobre a ascensão de Jesus. O capítulo conclui com a ascensão de Jesus ao céu e a promessa de que ele se assenta à direita de Deus. Os discípulos vão e pregam em todo o mundo, confirmando a mensagem com os sinais que Jesus prometeu. A ascensão enfatiza a soberania de Cristo e seu papel como Senhor da história. A missão dos discípulos, envolvendo o Evangelho, não é deixada ao acaso, mas é fundamentada na autoridade de Jesus, que agora está exaltada. A atuação poderosa dos discípulos, confirmada por sinais, indica que a igreja, empoderada pelo Espírito Santo, continua a obra de Cristo. Nós terminamos esse capítulo 16 e algumas aplicações práticas para a nossa vida seriam: primeira coisa, a importância das testemunhas. O papel das mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição desafia a igreja a reconhecer e valorizar todas as vozes que proclamam o Evangelho. Segundo ponto, a superação da incredulidade. O fanatismo dos discípulos serve como um lembrete de que dúvidas e incredulidade são parte da experiência da fé. É um convite a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo, que confirma a sua verdade a todo momento. A terceira aplicação seria a missão da igreja. O comissionamento dos discípulos é um chamado contínuo para a igreja de hoje. Cada crente é encorajado a participar da missão de compartilhar o Evangelho, confiando que Jesus está com eles até o fim dos tempos. A quarta aplicação mostra a confirmação dos sinais. A promessa de sinais acompanhando os crentes é uma afirmação da presença de Deus na missão. É um lembrete de que a obra do Evangelho deve ser acompanhada por resultados que glorifiquem a Deus. E por último, esperança na ascensão. A ascensão estabelece uma experiência, uma expectativa no coração dos crentes. Cristo reina e intercede por sua igreja, oferecendo esperança e encorajamento em tempos de desafios. Nós terminamos então o Evangelho de Marcos, capítulo 16, que eu espero tenha sido benéfico para você, para a sua alma, para a tua família. Nós vamos, assim que possível, já iniciar agora o próximo Evangelho, o terceiro Evangelho, que é o Evangelho de Lucas também, um Evangelho muito importante, com bastante lições a serem aprendidas conosco. Eu convido você a estar conosco aí, meditando conosco, compartilhando, comentando, para que outras pessoas possam também conhecer esta mensagem tão poderosa de Jesus, cumprindo exatamente isso que Jesus está pedindo aqui, para que nós levemos o Evangelho para as pessoas, a necessidade que essas pessoas têm de ouvir a mensagem da salvação, e dizer que a esperança da vida eterna é real e é concreta, e ela se chama Jesus Cristo. Oremos e agradecemos a Deus por essa conquista. Pai, nós te louvamos por conseguirmos meditar nesses 16 capítulos do Evangelho de Marcos, que nos trouxe lições preciosas e valorosas para a nossa vida. E agora estamos encerrando esse capítulo 16 com a incumbência de levarmos a mensagem a todas aquelas pessoas que ainda não conhecem a verdadeira vida, o verdadeiro significado da vida. Pai, nós oramos, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e continue abençoando a vida de cada um que está nos ouvindo neste momento. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.